E aqui é interessante aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Aqui eu já utilizo esse corte não só como um corte, mas também como uma estratégia para explicar, né, em relação às minhas escolhas para resolver, né, o conforto térmico da edificação. Eu tenho outras peças aqui de outros projetos aqui do meu estúdio, né? Para quem não sabe, eu tenho um Estúdio Guimarães Rosa. Essa aqui é a Casa Sensorial, é um projeto também do estúdio. Eu trouxe ela aqui e é interessante, né? Até falando dessa questão das peças gráficas, essa peça aqui eu fiz ela baseada numa maquete física mesmo, então de madeira que vocês estão vendo é de fato uma... Eu até mostrei aqui, tem vídeo dela no canal, é uma maquete física mesmo, e eu fiz a pós-produção utilizando ela. Perceba que esse diagrama ele conta um pouquinho das estratégias bioclimáticas aplicadas, né? E aí tem um corte aqui desse terreno, ele poderia até estar passando dentro da edificação, mas aqui eu coloco ele no terreno justamente para... porque tem um poema também que eu fiz em relação, então tem essa publicação inclusive lá no Instagram do estúdio, se você tiver curiosidade. Então, por isso que ela está passando no terreno. Para explicar também o impacto, né, dessas minhas escolhas, né, o impacto positivo nesse sítio. Aqui também é um corte da Casa Sensorial, então veja que é um corte mais artístico também, né, que vai passar um pouquinho dessas informações do sistema construtivo, principalmente aqui, ó. E aqui é interessante aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Aqui eu já utilizo esse corte não só como um corte, mas também como uma estratégia para explicar, né, em relação às minhas escolhas para resolver, né, o conforto térmico da edificação. Então aqui é um corte também que eu acho interessante. Esse também foi um corte para um concurso, que inclusive foi um concurso que eu fiquei entre os finalistas da Design Class. E só que é um corte muito mais chapado, né? Então aqui ele não tá... Perceba a diferença, né? Então aqui a gente tem um corte que na época também eu não dominava muito essa questão do corte perspectivado, eu tinha um pouquinho de dificuldade. E não é nem que eu tinha tanta dificuldade, é porque a edificação era muito alta, então o ponto de fuga ficava um pouquinho estranho também, mas então eu preferi fazer ela dessa forma aqui. Mas perceba a variedade que a gente consegue também fazer, né? A gente pode fazer uma maquete física, você fazer a maquete física do projeto e utilizar ela também, né, para elaborar essas peças gráficas, né? E então são cortes, né, que eu venho elaborando aqui do estúdio, que eu achei que seria interessante trazer aqui para vocês, mas perceba a importância deles para contar essas histórias, né? Para narrar essa história do projeto, né? Do projeto Potém.